que só tu és o Senhor, o perfeito Criador, e que tudo está em tuas mãos. Porém, sou tão frágil, pecador, não mereço tanto amor que a mim vens ofertar. Mas só por graça, tua graça sim me basta. Nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu, Senhor. Momentos tão cruéis eu já passei, reconheço que errei, porém em ti, Senhor, não confiar. Tentei, outra vez foi tudo em vão, mas com tua forte mão me fizeste triunfar. Mas só por graça, tua graça sim me basta. Nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu. Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo, programa da Central de Adolescentes. Central de Adolescentes é um pilar do Departamento de Ensino do Ministério Restauração. Ministério Restauração, que tem por presidente pastor Humberto Schmidt Vieira, superintendente de ensino, pastor James Schmidt Vieira. Glórias a Deus, queremos saudar a todos os que estão acompanhando este programa, que todas as manhãs, pela bondade e misericórdia de Deus, às 11 horas da manhã, está no ar, trazendo assuntos pertinentes referente à idade da adolescência. E nós estamos aqui nesta manhã, meu nome é Ronei Macheville, e estamos aqui com um casal, o irmão Edinaldo e a irmã Júlia. Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, glória a Deus. Glória a Jesus. Esses irmãos, abençoados irmãos, que além de serem pais de adolescentes, né, de um combatente do céu, participa das atividades dos combatentes do céu, está fazendo o curso Superando Desafios, e o irmão Edinaldo e a irmã Júlia também fazem parte da liderança local da Central de Adolescentes ali na área de Gravataí. Glória a Deus, irmão Ronei. Uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui. A paz do Senhor a todos os nossos videologados, que Deus abençoe. E creio que Deus tem uma grande bênção para nós nesta manhã. Amém. Glória a Jesus. Que maravilha. Meus amados irmãos, conforme a divulgação que nós fizemos, né, nos status e para os combatentes, para os irmãos que fazem parte da Central, e de repente ficou compartilhado também com você que não faz parte da Central, não é um combatente do céu, né, não é um pai de um combatente do céu, mas está aqui junto conosco nessa manhã, porque alguém falou para você que a Central de Adolescentes está na ativa. Glória a Deus. Queremos dizer para você que hoje vamos estar tratando sobre um assunto muito importante, na verdade, que é a conversa. Eu vou tratar esses termos assim, porque combinamos, eu e o irmão Edinaldo e a irmã Júlia, que a minha participação hoje vai ser de um pai curioso. Um pai curioso, quer saber, né, quer conhecer dicas, o que a palavra de Deus ensina, o que o ministério tem apresentado de maravilha para que os pais e os filhos se entendam, né, e conheçam o caminho da santidade dentro da família e no andar na vida também fora da família, né? Porque
o nosso testemunho em casa traz para fora o que nós temos, né, irmão Edinaldo? Com certeza. Então, nós vamos tratar desse assunto. Então, eu vou fazendo as perguntas para os irmãos, e os irmãos vão falando, né? Mas eu vou deixar primeiro o irmão Edinaldo começar falando alguma coisa, porque ele que veio preparado, veio afiado para trazer esse maravilhoso... Vamos chamar de um estudo, né, irmão Edinaldo? Vamos chamar de um estudo. Eu acredito que sim, é o princípio de um estudo aí que os pais e as famílias vão dar sequência em casa. Hein? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Edinaldo está com a palavra e irmã Júlia também. Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero, de antemão, começar lendo um texto da palavra com os irmãos, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 12. Vamos tomar como base da nossa conversa, do nosso diálogo, um texto bíblico que está lá em Efésios, capítulo 4 e o versículo 12. Me perdoe, irmãos, capítulo 6 e versículo 12. Efésios, capítulo 6 e versículo 12. Um texto bastante conhecido, da qual nos fala Paulo de um revestimento das armaduras de Deus para que possamos aí obter vitória no mundo espiritual. O texto em questão, Efésios 6 e capítulo 12, nos diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão Ronei, é bastante interessante esse texto, da qual a gente muito não se dá conta, e ele é um texto bastante forte para o princípio da conversa com a Central dos Adolescentes, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Dentro desse texto que lemos, a gente chegou à conclusão de que nós temos uma batalha no mundo espiritual contra 4 exércitos. O senhor prestou atenção que nós lutamos contra os principados, contra potestades, contra os príncipes, contra as hostes infernais da maldade? Eu quero lhe perguntar, hoje, quando o senhor se levantou até agora, o senhor chegou a ver algum demônio na rua de chifre comprido, jogando fogo pelas ventas, com uma cauda vermelha? O senhor viu algum demônio? Não. Pelo menos lá por casa não passou visivelmente, né? Pelo fato de que a gente não vê, a gente chega a um ponto em nossa vida, a gente começa a viver uma vida indiferente, porque a gente não se dá conta que essa batalha é real e ela é existente no mundo espiritual. É aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente não vê, acha que nem existe, nem tá por aí. Acontece muito Verdade. Isso e a gente não se dá conta disso. A gente vai entrando numa indiferença, é óbvio que da mesma forma que há essa batalha no mundo espiritual da parte do inimigo, também há os anjos do Senhor, como a Bíblia afirma, que acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo mal. Mas nós não podemos ficar indiferentes, porque Paulo deixa esse texto para nos trazer uma ênfase do que ele gostaria que a gente levasse em oração, que a gente vivesse isso na íntegra. Hoje, eu acredito que quando Paulo escreveu, diante dessa revelação, ele já tinha, ou o Espírito Santo sabia que nós chegaríamos num estado de apostasia da igreja de uma maneira em que o mundo ia tomar conta das mentes, dos corações, e que a questão do jejum e da oração, que são as nossas ferramentas para lutar essa luta, ficaria um pouco de lado. E a gente chega, irmão Ronei, na questão dos adolescentes, desse relacionamento entre pais e filhos, que a gente agora trabalhando na frente da Central dos Adolescentes, a gente tem se dado conta, e também como pai de um adolescente, de que essa luta tem se intensificado muito no mundo espiritual. E muitas vezes os pais não se dão conta, e aí o que acontece? Na falta de diálogo, na falta daquele antigo culto familiar, na falta de muitas vezes, agora em meio à pandemia, estar nas atividades da igreja e assim dando mais ênfase para as coisas do mundo e se ocupando a mente com as coisas do mundo, esta batalha ela foi crescendo para o lado do inimigo. E a gente vê muita dificuldade no relacionamento entre os adolescentes e os pais, entre os pais e os adolescentes. O inimigo tem conseguido avançar. Ele é um estrategista, né? Ele é um estrategista a longo prazo, ele vem montando e arquitetando um plano, porque eu quero concluir essa introdução dizendo que o que é a Central dos Adolescentes? O que são os nossos adolescentes? São o futuro da igreja. As meninas são as futuras irmãs que estarão na frente da União Feminina. Os jovens serão os futuros palestrantes, os pregadores, aqueles que estarão na frente dos departamentos, enfim. Se os pais tivessem essa noção de que cada filho estará ocupando um cargo da igreja mais adiante, nós trataríamos essa situação com mais ênfase. E hoje nós estamos aqui diante de um despertamento do Espírito Santo para falar dessa relação
entre pais e os adolescentes. Amém. Glória a Deus. Esse relacionamento que é importantíssimo, né? Porque como se costuma dizer, a igreja começa em casa, né? Perfeitamente. A igreja ela começa naquele culto familiar que se tem perdido o hábito de fazer, né? Mas ele é de uma suma importância, como eu já havia lhe relatado, e a gente é pai de um adolescente, aí o Natanael hoje está com 16 anos, a gente começou a buscar uma estratégia diante de Deus, e Deus começou a nos trazer uma revelação de algumas ferramentas que a gente se dispõe junto ao Ministério de Restauração, que são revistas da Escola Bíblica Dominical, que muitas vezes a gente não se dá conta de que é uma ferramenta que Deus está colocando em nossas mãos para nós edificarmos o relacionamento entre pai e filho. E a gente passa desapercebido, às vezes é uma revistinha da Escola Dominical que tu só usa só no domingo e não usa em casa. O que aconteceu? Nós começamos a buscar a Deus, Deus começou a trazer um despertamento até no coração da minha esposa, para que a gente lesse essa revista em casa e começássemos a pôr em prática com o Natanael, com o nosso próprio filho. Houve um crescimento espiritual, começou a cair barreiras em nosso diálogo. E aí a graça de Deus começou a se manifestar, que a gente começou a tratar de assuntos que nós não conseguíamos. Nós conseguimos hoje conversar abertamente, ter um diálogo entre os três dentro de casa. E a gente começou a ver a graça de Deus e começou a ver que isso dá um resultado no mundo espiritual muito positivo. Diante da gente estar na frente do Central dos Adolescentes, a gente vê que há muita dificuldade entre os pais e os filhos. Há muita dificuldade, o pai muitas vezes atarefado com o seu dia a dia, a mãe muitas vezes atarefado com as coisas da igreja, da casa, e até mesmo com demais filhos. Às vezes fica difícil de um menino com 16, 15, 14 anos conseguir sentar e conversar, ter um diálogo afinco com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Essa integração entre a família, ela um pouco se dá difícil por não ter essa direção. E essas revistas da Escola Dominical, elas têm trazido para nós um despertar muito grande. Eu quero começar aqui, irmão Ronei, com essa revista que está sendo ministrado, o curso Superando Desafios, que tem sido de grande valia para os adolescentes, mas eu não sei se, provavelmente, óbvio que o senhor já tenha se apercebido, mas e os pais? Se aperceberam que junto com essa revista Separando Desafio vem uma revista anexo, que é para dar apoio ao professor? E se o pai compra essa revista e começa a ler e estudar, ele cria aqui uma estrutura para conversar da revista com o seu filho? Olha que coisa interessante. Eu comecei a estudar essa revista e comecei aqui a ter assuntos para conversar com o Natanael referente ao curso Superando o Desafio que ele está fazendo. O pai pode ser um professor em casa. Na verdade, deve ser, né? Deve de ser, né? Deve de ser. Que coisa interessante isso, né? Dentro de uma simples atitude de comprar uma revista, ter um tempinho para ler, para se dedicar, se abrir o mundo espiritual para poder conversar com ele. E eu me lembro bem que na última vez que o curso foi realizado em Gravataí, acho que é Vinícius que ministrou, a gente entrou em campos ali de ciência, de física, e o Natanael conversava coisas comigo, o diálogo foi muito bacana, a gente cresceu muito em coisas que a gente não sabia. É muito interessante. Então eu deixo aí a dica para os pais, comprem essa revista que nós temos aqui na Ramo da Videira. Essa revistinha, ela é uma revistinha pequena, né? Mas ela dá dicas, ela dá sínteses sobre o assunto, que daí só a síntese já desperta. É esse o assunto que trata esse ponto da revista. Perfeito. Então, tá aqui. A revista é o curso Superando Desafios, Preparados para a Guerra, apoio ao professor, que os pais podem aproveitar esse apoio ao professor e trazer os assuntos que são pertinentes aos seus filhos. Uma segunda revista é esta que a gente usou na Escola Bíblica Dominical, Edificando Relacionamentos, que vai ser a base que nós vamos conversar um pouco hoje a respeito dela, que também eu acho que quase todos os pais têm em casa, porque ela foi ministrada para a igreja. Essa revista ela é de suma importância, porque ela tem o tema Edificando Relacionamentos. O que isso significa? E eu tenho algumas anotações aqui, depois a gente vai estar conversando um pouco sobre isso, de como é interessante a gente entender que mas eu não sei conversar com meu filho. Mas todos aprendem, irmãos. A palavra de Deus, essa revista vem trazendo um contexto de que Jesus, ele é o nosso interlocutor.
Então, talvez eu não tenha muita habilidade para conversar com meu filho, porque ele é o primeiro, enfim, alguns pais que não têm muita experiência, mas tem que ter a consciência de que Jesus é o nosso interlocutor. Se o filho está se fechando no quarto, se o filho está com uma dificuldade na área, como eu vou resolver esse problema? Indo a Jesus, indo à oração. E aí aconteceu algo bastante interessante quando a gente conversava sobre isso, que Deus falou com a minha esposa, a irmã Júlia, de uma forma bastante interessante, diante de uma terceira revista. O irmão tem ali em mãos essa revista. A irmã Júlia estava usando, fazendo um trabalho em casa, enfim, seus afazeres, e se deparou com esta revista, da qual o Espírito Santo levou ela a ler um pouco mais, dar mais ênfase à leitura. E aí a irmã Júlia teve uma experiência bastante bacana que pode compartilhar conosco aí. Paz do Senhor, os irmãos e irmãs. A gente tem um adolescente de 16 anos e às vezes eles têm dificuldade de expor as situações deles para os pais. Eles têm receio de ser xingado, de ficar de castigo. E às vezes eles querem conversar coisas com a gente que eles tentam se abrir e a gente acaba não entendendo por causa da idade. Porque a gente já passou pela adolescência e a gente esquece que a gente já passou por essa fase. E a gente é pai e mãe, a gente se esquece que um dia a gente foi adolescente. E eu tava com muita dificuldade de conversar com meu filho. Porque ele dizia, mãe, eu tento te falar, ou tu chora ou tu fica triste. E daí um dia as meninas aqui de Porto Alegre foram lá em Gravataí e fizeram um estudo lá. As meninas da Central dos Adolescentes, né? E daí eu tava envolvida lá na cozinha, mas depois eu fui pra ali. E daí eu peguei muito conteúdo que elas falaram. E eu disse para uma irmã, eu disse, bem que o pastor James podia dar um estudo para os pais, porque nós precisamos aprender a lidar com nossos filhos. E daí eu cheguei em casa e comecei a arrumar os livros, tudo, e achei aquela revistinha que o irmão Ronê está mostrando, relacionamentos de pais com filhos. Vamos ler o título aqui, o Desafio Adolescente, uma orientação aos pais na criação dos seus filhos. Então, a revistinha já tem. O pastor James já preparou. Eu tinha preparado, só que a gente, pai, fica desapercebido, porque a gente pega as revistas, às vezes, né, passou o curso, a gente não lê mais. E eu queria entender mais o meu filho, eu queria poder sentar, conversar com ele e entender ele. E depois que eu li essa revista, eu comecei a entender as dificuldades dele, consegui entender as nossas dificuldades como pai. Então a gente tem que buscar Deus para a gente poder entender os nossos filhos, né? E ali em Eclesiastes fala, 3 primeiro, tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, às vezes a gente está em casa, a mãe está em casa e ao mesmo tempo a gente não está. Porque a tarefa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cuidar do outro filho, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e às vezes o adolescente está ali, mãe, pai, eu quero conversar. Vamos tirar um tempinho pra gente poder ficar junto, só nós, a gente conversar. Ou às vezes, irmã Júlio, alguns adolescentes não conseguem nem ter a liberdade de dizer eu quero conversar. Eles chamam atenção por alguma coisa e às vezes até com situações erradas, né? Pra chamar a atenção e acaba o pai se irritando, a mãe se irritando e afasta mais ainda, né? Sim. Ao invés de aproximar, claro que não é culpa do adolescente, não é culpa dos pais, mas é essa batalha que o irmão Edinaldo no início, pode ser que você estranhou aqui, que o irmão está falando de batalha espiritual num assunto de conversa entre pai e filho, uma guerra? Não é uma guerra. É uma batalha que o inimigo, tudo que ele quer fazer é separar os pais dos filhos. Ele quer distanciar, porque tipo, a gente é de outra geração, então a nossa mente é um pouco limitada, né? Só que se a gente buscar as revistas e buscar Deus, a gente vai conseguir alcançar nossos filhos, alcançar adolescentes que a gente tem conversado, e a única coisa que eles nos falam, como o nosso filho também falou para nós, é a questão de como que eu vou falar pro pai, como que eu vou falar pra mãe, porque eu posso ser xingada, eu posso estar de castigo, eles podem não me entender. Tem adolescentes que não têm pai cristão, que já é mais difícil ainda. Mais difícil, é verdade. Então, às vezes eles tentam se esforçar, buscar Deus, e daí eles chegam em casa e tem uma batalha ali, aí eles vêm, procuram os líderes, né? Às vezes falam das suas dificuldades, mas é muito difícil. Então, eu queria dizer para os pais
né? E pros adolescentes que os pais são os melhores amigos deles. Ontem eu falei Glória com a duas Deus. meninas Glória a e Deus. elas disseram, não, meu pai e minha mãe não são meus melhores amigos. E começaram a falar. E elas só têm 11 anos, as duas. E eu disse, não, eles são sim. Vocês têm alguma experiência no mundo espiritual? Daí elas não. E daí eu comecei a conversar com elas, explicar. E é uma porta que Deus tem me dado de evangelizar aquelas duas meninas. Glória a Deus. E questões também de depressão, de se enfiarem no quarto, de acharem que os amigos do mundo são amigos deles e não são, né? Então a gente tem que se aproximar dos nossos filhos. Às vezes eles estão afastados. Na adolescência eles são muito quietos. O nosso, pelo menos, é muito quieto, reservado. Aí a gente vai atrás, a gente conversa, a gente mexe com ele, a gente chama, né? Porque às vezes eles estão ali e às vezes a gente nem sabe o que estão falando, o que estão fazendo, o que estão pensando. Então, a gente tem que tirar esse tempo. A gente sabe, mãe, que tem que lavar louça, que tem que lavar roupa. Mas os filhos precisam também da gente. Às vezes, mães que têm mais de um filho, é difícil, que tem bebê pequeno, mas os bebês dormem. Aleluia. Enquanto o bebê dorme, tira um Glória a tempinho Deus. para aquela outra criança, Uhum. né? Tem marido? Tem, o marido vai pro trabalho. Agora, nessa pandemia, tá todo mundo em casa. Só que será que tá todo mundo em casa ou a cabeça tá na rua? Porque às vezes a gente tá em casa, que nem nas férias, as mães, porque estão de férias, porque chegou as férias. Mas a gente, como mãe cristã, a gente tem que ter prazer de estar com nossos filhos. Sim, verdade. Porque já basta as merendeiras. Agora essas crianças vão voltar para a escola. Então, a gente sempre ora antes de começar as aulas, porque nossos filhos já são amaldiçoados antes de voltar às aulas. E como é que a gente, mãe, já não vai querer ficar com nossos filhos? Então, a gente tem que tirar um tempo para eles. De orar, de ficar ali com eles, de conversar, deles poder falar o que eles sentem. Interessante, irmã Júlia, e nós temos, com certeza, este programa, temos tanto adolescentes quanto pais, né, que estão assistindo, e é interessante que o adolescente também ele precisa entender que quando o pai e a mãe se dispuserem a fazer isso, Sim. ele precisa se, vamos dizer assim, eu vou usar as minhas expressões, né, precisa se humilhar para Sim. né, para a situação, diz, não pai, vamos conversar assim. Porque às vezes eles, não quer conversar. É. Até porque muitas vezes, quando o pai e a mãe dizem, vem cá que eu preciso conversar contigo. A coisa vai ficar feia, né? Não então, é às vezes, quando o pai e a mãe vêm com um aquebrantamento vindo do Espírito Santo, né? Ô filho, vamos conversar. Aí eles, e agora? O que eu fiz de novo, né? Aham. Então que... ali a irmã, Esses tempos- a irmã da técnica tá rindo ali, porque ela... A gente tinha 4 adolescentes lá em casa. E a gente, era sexta-feira, tudo. Daí a gente, vamos fazer um lanche. O Edinaldo tá conversando, né? Daí a gente chamou eles. A gente quer conversar com vocês. E eles vieram assim, apavorados. O que Os vai olhos arregalados. acontecer? O que o pai vai falar? E na verdade a gente só queria perguntar que lanche que Que eles lanche que eles queriam. queriam. Mas aquela tensão, aquela Na verdade, a gente fez uma brincadeira, Sim. né? Eu falei mais grosso. você falou brincando, Fui fazer uma entendi. brincadeira com eles Sim. e disse... Eles estavam lá brincando, enfim, tinha quase 6 adolescentes e eu chamei eles com uma voz mais forte, senta aqui que nós vamos conversar. Bah. Aí eles vieram apavorados, né? Fui fazer uma brincadeira e quase dei um choque neles. Quase Mas um- era só para perguntar Quase deu um infarto. qual era o lanche que eles queriam, E né? a revista ali, ela ensina que como nós temos que saber lidar com nossos filhos, os filhos também têm que saber lidar com os pais, porque ali a revista explica que os adolescentes eles estão crescendo e nós estamos envelhecendo. Então tem que haver um acordo, tem que haver uma comunhão, um respeito, né? E só fazer um parênteses, até mesmo por causa desse texto que nós lemos, irmão Rony. A revista que nós estamos estudando atualmente, ela fala dessa batalha no mundo espiritual. Lá nas primeiras lições, onde se abriam brechas e fendas, aí essa legalidade que muitas vezes o inimigo tem para agir dentro de uma família, causando distanciamento diante de alguma atitude que o filho toma, de uma característica que o filho tem, de não conversar com o pai, de não ter o pai como um servo de Deus, como um melhor amigo, ou até mesmo a menina, os pais que não são crentes. Às vezes o inimigo pode agir de uma legalidade para criar um bloqueio no mundo espiritual. Mas é bastante interessante, inclusive essa revistinha, a verdinha ali que o senhor tem, se não me falha a memória, acho que o senhor ia aí até comunicar àqueles que estão participando no chat aí, que quisesse compartilhar com a gente alguma pergunta, né? Tá mandando aí a sua pergunta, o seu alô, compartilhando conosco.
Acho que o irmão Ronei também tem um Vamos- presente aí para nós. Né? Vamos. Ó, a revista Desafio Adolescente, né? Uma orientação aos pais na criação dos seus filhos. A Central de Adolescentes tem 4 revistas hoje aqui, né? Que vai estar à disposição. Caso você queira ganhar essa revista, é só entrar ali no chat, né? Pode ou fazer uma pergunta, ou dar um glória a Deus bem alto, com letra Aleluia. maiúscula, e dizer, olha, eu quero uma revista. Pode ser os pais, de preferência os pais, né? Porque é uma orientação aos pais. Mas, de repente, o filho que está assistindo pode dar de presente para os Glória pais. a Ó, Deus. pai, para nós melhorar o nosso relacionamento, né? Tem aqui uma revistinha que eu ganhei da Central. Principalmente os irmãos e os pais crentes provavelmente devem de ter a revista. Mas um filho que, por exemplo, não tem o seu pai crente, ele pode pegar a revista e doar para o seu pai. Exatamente, Né? exatamente. Seria interessante. Então, a nós temos participação. 4 revistas. As irmãs Maria Eduarda e a irmã Evelyn vão estar Glória a louvando ao Deus. Senhor Jesus Cristo. Enquanto esse louvor, os irmãos podem fazer esse comentário ali no chat, então, dizendo, olha, eu quero uma revista, eu quero estar ganhando uma revista. Daí, para você receber a revista, é só buscar ali na Ramo. Você vai passar o seu nome, só bota assim, eu, João da Silva, né, quero uma revista. E aí vamos colocar o seu nome ali, deixar a revista com o seu nome na Ramo da Videira, aqui na Farrapos 312, Porto Alegre, e você pode retirar a sua revista ali, sem problema nenhum. Tá bom? Glória a Deus. Vamos então dar a oportunidade para as irmãs louvarem e você aproveita esse tempo do louvor, edificando a sua vida e também colocando no chat, eu quero uma revista Desafio Adolescente. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho. Cuida de tudo pra mim. Cuida do meu Senhor. Paz do Senhor a todos os adolescentes que estão nos ouvindo nesta manhã. Vamos adorar o nome do Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior. Não posso comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou e hoje livre sou. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
Glória a Deus, a paz do Senhor mais uma vez, programa da Central de Adolescentes. Louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui, eu, o irmão Ronei, e também o casal, o irmão Edinaldo e a irmã Júlia, que além de serem pais de adolescentes, também são líderes da Central de Adolescentes na área de Gravataí. Glórias a Jesus. Estávamos falando sobre a necessidade da conversa dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Essa comunicação, esse relacionamento que é extremamente importante e ele é conquistado através da aproximação com Deus e a visão de um mundo espiritual, né? Que existe uma batalha no mundo espiritual porque o inimigo, tudo que ele quer é separar os pais dos filhos, separar a família completa, né? Casais, enfim, mas como o assunto aqui é pais e filhos, separar os pais dos filhos e os filhos dos pais. É isso, irmão Dinaldo? Esse é um dos maiores objetivos do inimigo, né? A Bíblia nos afirma que ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar o nosso tempo, destruir a família, que é uma instituição divina, né? É o objetivo dele, matar a nossa fé. O objetivo dele é este: roubar, matar e destruir. Roubar o nosso tempo, destruir a instituição família e matar a nossa fé. É muito interessante isso, irmão Rony, essa batalha, que eu também hoje trabalho e faço parte da capelania, sou um capelão, ajudo muito o departamento de capelania e trabalho com o apoio do Ombro Amigo. A gente faz uma recuperação de dependente químico, um auxílio que a gente faz isso já há algum tempo e a gente acaba adquirindo alguma experiência nessa área. Por que eu estou falando isso? Porque esse vínculo dessas brechas que se dão no mundo espiritual, dessa falta de diálogo entre os pais, daqui a pouco o inimigo pode usar uma brecha, uma fenda dessa para levar um filho para as drogas, para a depressão. É o mal que está assolando o século e a gente não se dá conta como uma criança de 12, 13, 14 anos pode sofrer de depressão. Como pode? Como pode um filho de um crente, um filho de um presbítero entrar em depressão se fechar dentro de um quarto? A situação vai se agravando a tal ponto, e há uma ação no mundo espiritual de tal maneira que a gente não se dá conta, irmão. Por isso que eu falei e li esse texto desta batalha que há no mundo espiritual, porque o pai muitas vezes se envolve com tantas coisas, a mamãe, que nem a irmã Júlia falou, que daqui a pouco não se apercebe. Irmão, eu levei tanto filho de crente para se recuperar da dependência química no desafio, que chega a ser triste, corta o coração da gente. O desafio jovem, as fazendas terapêuticas, elas não foram criadas para filho de crente. Elas foram criadas para trabalhar com recuperação de dependente químico com moradores de rua, que não conheciam a Cristo. Mas hoje você vai dentro de uma fazenda terapêutica e você vê 70% das pessoas que estão lá para se recuperar saíram de dentro de uma igreja, conhecem o cristianismo. Então, essa porcentagem é muito grande, isto é uma realidade. Então a gente não pode fazer vista grossa, a gente precisa entender que isso é um assunto muito sério, que há uma necessidade dentro dos lares, um despertar dos pais, do papai e da mamãe, para primeiro começar essa evolução espiritual dentro de casa. Essa comunicação ela é muito importante entre os pais e os filhos, para que o agir de Deus possa acontecer e a gente levar nossos filhos a ter um real encontro com Cristo. É óbvio que a palavra de Deus nos dá um respaldo. Ah, irmão, mas o Espírito Santo é quem convence. Eu já fiz de tudo para o meu filho e não tem jeito. Jesus tem jeito. Jesus, ele tem a resposta. Jesus é o nosso interlocutor. E aí nós vamos chegar agora nessa revista que é de suma importância, que é a revista da qual nós usamos aqui como texto, Edificando Relacionamentos. Esta revista, irmão Ronei, ela vai nos dar a chave. Quantos pais, quantas mães não têm esse problema? Eu já fiz de tudo com esse menino e não tem jeito. Eu já fiz de tudo com essa menina, eu dou de tudo do bom e do melhor. Quantos pais não têm essa palavra na ponta da língua, né? O que mais eu tenho que te dar? O que mais eu tenho que fazer? Às vezes não é uma questão de que o menino não quer ser uma bênção, não é que ele não queira morar no céu. É que a ação no mundo espiritual ela é real. E a gente não se dá conta disso, de que o inimigo ele vai ganhando terreno mediante nós recuarmos, nós entendermos. Deixa que o líder resolva, né? Eu levo lá para a Central dos Adolescentes, agora o meu está fazendo parte, o irmão Ronei. Dá um jeito nesse menino, irmão Ronei. Jesus. A liderança da juventude é a mesma coisa. Meninos e meninas que participam, que trabalham, que atuam junto. O irmão que se vire, o líder lá que se vire.
E aí quando não dá certo, que cria algum problema com o livro, pastor, é tudo contigo. E assim vira esta questão no mundo espiritual, que quem vai ganhando terreno É o inimigo. é o inimigo, entendeu? Não é que o líder não tem interesse, não é que ele não tenha a participação dele, não é que o pastor não tem interesse, não é que ele não tenha a participação dele, mas a participação principal e base é dos pais que são cristãos. Claro, quando os pais não são cristãos, Deus concede, vamos dizer assim, essa autoridade à liderança daquele jovem, daquele moço, daquela moça, né? Que quer viver uma vida de santidade, que quer morar no céu, e daí então Deus vai dar essa condição e ajudar o líder, o pastor, a ajudar esse moço, essa moça, né? Mas quando os pais são cristãos, Deus vai sempre aguardar em primeiro plano dos pais, né, irmão Tinão? E aí entra essa questão de que hoje veio para nós essa revelação dessa revista, irmão Ronei, de que é uma ferramenta que está ao alcance dos filhos, dos pais. Irmão Ronei, dá uma olhada comigo, esta lição de número 6, na revista Edificando Relacionamentos, na página 47. Olha o título desta lição, irmão. Olha que ferramenta maravilhosa. Olha que coisa interessante. Lição de número 6, página 47. Se porventura você está em casa, tem a sua revista, é óbvio que já foi ministrada, essa é uma revista que foi usada no Ministério Restauração, mas dá uma recapitulada aí para você ver. A natureza terrena e o fruto do Espírito Santo e os relacionamentos interpessoais. Olha que coisa interessante. Esse tema ele está abrangendo de uma forma em geral? Sim. Mas olha o texto áureo. Lê para nós, irmão Ronei. Olha só que interessante, né? Tiago, capítulo 4 e versículo 1. É uma pergunta que vem para nós, né? Uma pergunta que vem para você, adolescente, vem para você, papai e mamãe, para todos nós, né? De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? Para um pouquinho e pensa. De onde vem? De onde vem essa bagunça toda que está acontecendo em casa aí? Onde é que vem essa resistência do filho para com o pai, a falta de conhecimento e entendimento dos pais para com o filho? De onde vem? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Aí você, o que isso tem a ver com relacionamento de pai e filho? Irmão Ronei, há pouco tempo atrás, à véspera de uma consagração da juventude, eu fui falar com o pai, disse, leva o teu filho, coisa e tal. E ele me relatou um problema, um obreiro, que o filho dele, irmão Ronei, ele fica das 10 horas da noite até as 6h30 da manhã no telefone jogando videogame durante a noite, e aí, pela manhã, ele dorme até as 2 horas da tarde. Você acha que isso é normal? De forma nenhuma. Você acha que isso é saudável? Ah, mas está em pandemia, os colégios estão fechados. A gente tem visto agora, eu e minha esposa, a gente tem conversado com moços e moças que estão com problema na escola, que estão com a sua mente bloqueada, que não conseguem aprender, não conseguem participar das aulas online, não conseguem fazer os trabalhos para entregar. Meninos que já disseram, há poucos dias a gente ouviu... Eles estão colocando na cabeça que eles já estão tudo rodado. Estamos rodados. Não precisa estudar porque eles já estão rodados. Aí eu peguei e disse, mas isso é uma ideia que vocês estão colocando na cabeça. Porque os professores estão dando as aulas. Então, porque o meu filho está fazendo, eu vejo ele fazer, ele já recebeu até as notas. Então eles estão, não, a gente não consegue nem ir lá no colégio. Como é que a gente vai conseguir online? Só que online eles têm mais tempo do que se eles estivessem na escola. Sim. E eles estão assim, ó, bem... A gente não vai estudar mais porque a gente já está rodado. Imagina o tamanho do problema que se deu pelo fato de os pais não se darem conta disso. Quer dizer, há uma luta da carne contra o espírito, há uma batalha. E aqui a revista, nessa lição, vem trazendo uma ferramenta. Como resolver esse problema? Como ter sabedoria e inteligência para ter um diálogo com o filho que está com um problema. Até quando teve o último encontro dos adolescentes ali na central, lá no sítio, e os meninos posaram lá em casa. E a gente conversou com eles de questão de o que eles estavam fazendo nesse tempo. Eles estavam estudando música, estudando inglês, espanhol, alguma coisa assim, para ocupar a mente deles. Já tinham aprendido algum instrumento, alguma coisa. E daí, se a gente não ficar em cima do nosso, ele não vai fazer.
É a mesma coisa os outros. A gente vai te ocupar com coisas que sejam úteis, né? Vai fazer estudo da Bíblia, vai ocupar tua mente com coisas boas, né? Mas a gente tem que estar, os pais têm que estar... E é surpreendente o choque de nós chegarmos à conclusão de que durante esse ano, esses 5, 6 meses que se passaram de pandemia, que você pergunta para o moço qual foi o curso que tu fez? Fez um curso de espanhol, fez um módulo de inglês, de francês, você aprendeu quantas notas de violão? Nenhuma, eu não fiz nada. Mas como? Se tudo está ali, os professores, os médicos estão se dedicando na internet, estão aqui à disposição, nós queremos ajudar, nós queremos ocupar o tempo. E como que eles não têm acesso, se são umas mentes inteligentes? Tudo que a gente precisa fazer, a gente pergunta para eles, como se faz isso no celular, na internet? Eles têm uma inteligência natural, uma aptidão natural para essas coisas, mas não conseguem. Por quê, irmão? Porque há um bloqueio no mundo espiritual. Eles não tiveram proveito, não tiveram discernimento de entender. Olha para nós adultos, por exemplo. Começamos com os cultos e as igrejas fechando. Qual foi a estratégia que Deus deu? Vão para o vale da oração. Vão orar, vão buscar Deus, senão vocês vão daqui a pouco estar definhando a fé de vocês. Sim. E vão cair. E a gente tem visto famílias inteiras que não estão nas orações, não estão participando das atividades da igreja porque estamos em pandemia, as igrejas estão fechadas, tem que ficar em casa. E agora a gente está sabendo notícias de casais que estão se separando, de filhos que estão com problema, que não querem mais estar dentro da igreja, porque essa batalha do mundo espiritual ela se intensificou. E a gente não se deu conta. Conseguiu portas abertas e conseguiu espaço para agir, né? Lição de número 3. Vamos voltar um pouquinho. Só vamos ler mais esse título. Só antes do senhor trazer esse comentário, lembrando que nós temos ainda 2 revistas, né, do Desafio Adolescente, de presente para você. Só precisa escrever ali, eu quero uma revista. E depois buscar aqui na Ramo da Videira, na Farrapos 312, na sede internacional do Ministério da Restauração. Só escreva no chat ali, eu quero uma revista. Essa revista que o senhor está falando, ela tem uma linguagem bem simples para entender. Porque eu tenho dificuldade de entender, de traduzir. Mas ela tem uma linguagem bem simples para que a gente possa entender. Que maravilha. Inclusive foi nessa revista, né? Porque, relatando talvez os que não viram o início do programa, a irmã participando de uma atividade para adolescentes, do curso Superando Desafios, ela achou muito interessante a ministração que as jovens ministraram para as adolescentes lá em Gravataí. E ela pensou assim, bem que o pastor James podia de alguma forma passar isso para os pais. E aí ela foi para casa e resolveu começar a dar uma organizada nos livros, alguma parte da casa lá. E aí, dentre as arrumações, ela encontrou essa revista e começou a ler essa revista, e essa revista ajudou os irmãos a dar, vamos dizer assim, um avanço Com certeza. nesse relacionamento de pais com os filhos, e eles tiveram interesse de colocar isso aqui para nós nessa manhã, glórias a Deus. Muito bem. Então o senhor tinha 4 revistas aí. Agora já não tem mais. Nós fizemos um desafio das pessoas que queriam participar, então o senhor só tem mais 2. Agora já não tem mais, já foi as 2. Glória a Que Deus. coisa interessante. Glória a Deus. Que maravilha. Benção de Mas Deus. continue então, irmão Edinaldo, que o senhor ia Lição apresentar. de número 3. Lição de número 3 na página 23. É óbvio que essa revista ela tem uma ênfase total desse tema, né? Mas olha a lição de número 3 na página 23. Olha o que nos diz o título e o nosso texto áureo. Como é interessante a gente entender a ferramenta que a gente tem em mãos e que o ministério disponibiliza. Eu fico maravilhado, irmão, e glorifico a Deus, porque a gente era de um outro ministério e Deus armou um plano de impacto para nos trazer para cá, e eu louvo a Deus pelas ferramentas que a gente tem em mãos. Olha a lição de número 3 na página 23 que nos diz o título. A criação das condições para os relacionamentos interpessoais nos padrões bíblicos. Olha que coisa interessante. E aí abrange aqui, é óbvio, nossos colegas de trabalho, os nossos relacionamentos interpessoais na igreja, com os irmãos. Mas eu trago uma ênfase que eu trouxe isso para dentro da minha casa. Eu pensei, como posso eu melhorar o meu relacionamento com a minha esposa e com o meu filho? Como eu posso ser um bom obreiro, servir a Deus com ênfase, com dedicação, mas como posso eu
melhorar o meu relacionamento com o meu filho? Será que se o meu filho diz que o meu pai é uma bênção, eu posso conversar com meu pai? Como é bom sentar e conversar com o pai? Será se a gente tem a alegria da esposa dizer, amor, vamos tomar um chimarrão, vamos conversar um pouco das coisas de Deus? Às vezes a gente não se dá conta de que está na igreja. A gente é pregador, a gente é obreiro, a gente dá ênfase para o trabalho, mas daqui a pouco a gente não consegue ter prazer e alegria. Como o irmão disse no começo, a nossa igreja começa lá na nossa casa. E isso traz para nós um despertamento que há uma possibilidade de mudar relacionamentos interpessoais dentro de casa. Irmão com irmão, filha com mãe, que era para ser uma relação magnífica de uma mãe da união feminina com uma menina da geração eleita, cheia do poder de Deus, da central dos adolescentes, um menino e um pai obreiro, que maravilha! Mas muitas vezes a gente não consegue chegar a esse ponto. Por quê? Porque barreiras se criam no mundo espiritual. O mundo hoje ele está numa velocidade tão grande, a internet, os meios de comunicação, que mais está dividindo do que ajuntando. Então, a revista vem trazendo uma ênfase nesse título, nessa questão de que Jesus ele é a resposta, Jesus tem a solução para melhorar. Muito se ouve, né? E eu tive uma experiência com um pai, que um filho que até faleceu, eu não tenho o que fazer. Melhor seria se esse menino morresse do que, né? Não tem mais o que fazer. Houve algumas internações, enfim, eu ouvi isso da boca de um pai. E de fato foi isso que aconteceu. O menino veio a falecer e não se conseguiu recuperar ele. Porque os pais não conseguem mais chegar a esse consenso de que Jesus é a solução para o problema. Mas hoje nós viemos aqui trazer essas revistas, apresentar Amém. Que há uma possibilidade de mudança, que Jesus ainda transforma a vida, ele ainda é fiel e é verdadeiro. Glória a Deus. Vale salientar, né, as pessoas que não têm conhecimento do trabalho do Ministério, do Departamento de Ensino do Ministério, as revistas de forma nenhuma elas substituem a palavra de Deus, né? É óbvio que não. Elas, nada mais, nada menos que elas direcionam você ao texto bíblico específico e também traz uma exegese daquilo que está sendo tratado, que Deus está apresentando na sua palavra. Perfeito. Ele traz uma extração do assunto naquele contexto bíblico. Então, a questão das meninas, como elas são mais sensíveis, né? Às vezes a gente vai conversar, elas não conseguem conversar, elas só choram. Elas só choram, porque elas querem falar e elas não conseguem. Aí elas sentam e choram. A gente teve uma experiência também, na verdade a gente teve um plano de impacto, né? Com um adolescente, que a gente foi conversar, e ele raramente ele chora. E ele chorou tanto, mas chorou tanto, foi algo assim muito espiritual forte. Mas daí depois passou uns dias, a gente foi conversar e ele disse, agora eu tô mais leve. Glória porque eles precisam chorar, não de sofrimento, mas eles precisam expor aquilo. Se eles não, às vezes não conseguem falar, eles choram. Né? É uma reação deles chorar, só que aquilo limpa. Eles têm que botar para fora. Essa questão que o senhor falou da questão da Bíblia e das ferramentas é muito interessante. Você prestou atenção que a Júlia falou, eu tenho muita dificuldade de entender as coisas. Eu sou de uma natureza que eu sou natural de Santo Antônio da Patrulha, venho de famílias de pais, de homens brutos. É muito difícil. O que as revistas estão fazendo? Elas estão nos ensinando a ter o discernimento bíblico para que haja uma mudança. Perfeito. Jesus, ele muda o nosso interior, a nossa mente, a velha natureza humana. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abrir mão e buscar de Deus. Quando a gente diz, irmão Ronei, lá em Tiago 1,5 diz, se porventura alguém tem falta de sabedoria e inteligência, peça a Deus. Quando eu leio esse texto e falo para o senhor se alegra ou o senhor se ofende? Mas o irmão de nós está me chamando de burro, dizendo que eu tenho que buscar inteligência e sabedoria. Esse é o impacto que muitas vezes a gente não sente. E as revistas vêm trazendo discernimento, abrindo a nossa mente para a gente buscar de Deus. Ele quer dar ideias para os pais, ele quer dar inteligência para as crianças, ele quer fazer que essa comunhão aconteça por intermédio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. É uma real. Aleluia. Glória a Deus.
Irmão Edinaldo e irmã Júlia, nosso horário... Nosso horário, ele fugiu, saiu correndo da gente. São 2 minutos para o meio-dia. Nós já ganhamos até 10 minutos de brinde aqui dos irmãos aqui responsáveis pela rádio. Nós somos gratos a Deus pela vida do irmão Edinaldo e da irmã Júlia, por essas experiências que eles estão nos trazendo aqui. Se Deus quiser, vamos voltar outro dia e trazer mais aprofundado essa situação. Eu creio que é importante para nós. Todos os irmãos que quiserem um aprofundamento desse assunto, é só colocar um comentário ali no chat e nós vamos... Até alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que você tenha sobre essa questão de relacionamentos dos pais com os filhos e filhos com os pais, se Deus quiser, nós vamos estar trazendo novamente esse assunto. Vamos orar, irmãos. Nós temos pedidos de oração no chat, né? Nos perdoe que nós não podemos aqui estar comentando essa questão dos comentários, por causa da questão do tempo, né? Nós vamos orar em favor desses irmãos, pedir oração. Tem irmãos pedir oração pelas suas famílias, né? Tem pessoas que estão talvez passando por grandes dificuldades, que hoje puderam pegar um fiozinho assim da meada, né? E começar a deslinhar para poder resolver na pessoa do Espírito Santo, né? Com a ajuda da palavra de Deus. E também nos colocamos à disposição, né, irmão Edinaldo e irmã Júlia? Nos colocamos à disposição ao que nós pudermos ajudar. Vamos orar então, vamos pedir que o irmão Edinaldo faça essa oração e depois estaremos despedindo, agradecidos a Deus por essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, nós queremos te dar graça nesta manhã, por esta porta que se nos abriu, por esta oportunidade de estarmos falando do teu poder e da grandeza que há no teu nome. Nós apresentamos diante da tua presença central dos adolescentes essa ferramenta que o Ministério, Senhor, está criando para disponibilizar um crescimento no mundo espiritual, na fase, Senhor, difícil que é a adolescência, mas que tu estás, Senhor, com todos nós, em todo momento, em todas as fases de nossa vida. Eu te louvo, ó Deus, te agradeço por esta oportunidade e oramos por todos os pedidos de oração que foi feito, toda a necessidade que há dentro de cada lar, cada dificuldade dos pais com seus filhos, dos filhos com seus pais. Nós ministramos uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Entra com a providência, dando sabedoria e inteligência e que haja um crescimento espiritual. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus Cristo e paz, oração e união entre pais e filhos e pais. Aleluia, glória a Amém. Deus. Deus abençoe.